Sustentabilidade é o uso racional dos recursos naturais sem comprometer a capacidade das gerações futuras. É conciliar crescimento econômico, social e a preservação do meio ambiente. Com base nesse tripé, se cada um fizer sua parte e usar os recursos naturais conscientemente, é possível garantir qualidade de vida. São ações simples, como deixar de usar garrafas e copos plásticos, que podem fazer a diferença. Você sabia que um copo como esse leva mais de 250 anos para se decompor na natureza e que a maioria não é reciclada? E para se produzir um copo de 300 ml, são necessários 3 litros de água. E você sabe o que o Tribunal de Contas da União tem a ver com tudo isso? Aqui valem as regras da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. Tudo é feito de forma consciente. O uso do papel, da água e da energia. Como órgão de controle externo, o TCU fiscaliza os gastos com dinheiro público, a redução de resíduos sólidos e a aquisição de produtos menos nocivos ao meio ambiente, dentre outras ações. Esse é o assunto desta edição do Eu Fiscalizo, que começa agora. O Brasil possui a maior reserva de água doce potável do planeta, 12% do total. Mas 80% está concentrada na região amazônica, enquanto as regiões mais povoadas, como o Nordeste e Sudeste, sofrem dificuldade para garantir o abastecimento. A partir do segundo semestre de 2012, houve uma intensa redução de chuvas no Brasil. A estiagem trouxe graves consequências para o abastecimento público nas regiões mais afetadas. Na região Sudeste, o Sistema Cantareira de São Paulo, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas, atingiu o volume morto, que é a reserva técnica de água imprópria para o consumo. Resultado, racionamento. E o que a gente verifica é que existem alguns problemas de gestão, porque o Brasil não é um país que tem uma escassez de recursos hídricos. Tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos, mas a escassez advém de alguns problemas de gestão. Muitas vezes a questão do próprio uso da água, problemas de saneamento, problemas de lixões que não são adequadamente implementados, que acabam poluindo o lençol freático e gerando uma escassez de recursos hídricos. O semiárido nordestino enfrentou grandes períodos de seca em 2012 e 2013. Em 2014 choveu, mas abaixo da média. O nível dos reservatórios da região caiu de 67,7% em maio de 2012 para 25,5% em março de 2014. Essas informações fazem parte de um levantamento pedido pelo TCU aos Ministérios do Meio Ambiente, Integração Nacional e a Agência Nacional de Águas, feito em 2015. O objetivo era traçar o retrato da crise hídrica no país. E num primeiro momento, se imaginava que a responsabilidade pelas ações de correção dessa falha, a responsabilidade cabesse muito mais aos Estados-membros. Mas, na verdade, o TCU detectou que a ação principal deveria ser da União. E por quê? Porque se trata de uma crise que perpassa o interesse de uma única unidade da federação. Ela atinge várias unidades da federação. No diagnóstico foram apontadas também as principais causas e efeitos dessa crise. O nível de poluição dos mananciais, gestão deficiente de reservatórios, o uso inadequado do solo, a seca extrema, a gestão deficiente da demanda, concentração elevada de atividades econômicas, baixa eficiência no uso, aumento do acesso ao abastecimento, além da infraestrutura hídrica insuficiente e grande concentração populacional nas regiões metropolitanas. E tudo isso se reflete em todo o país. Aqui no Centro-Oeste não é diferente. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF, CAESB, toma medidas para diminuir o consumo de água do reservatório do Descoberto, que está abaixo do nível técnico. Mas o tribunal continua no seu trabalho de fiscalização, até porque nós vemos que a crise hidrológica não acabou. Ela continua e eu acredito que é uma temática que vai requerer a atenção de todos na administração pública federal, estadual, distrital e municipal pelos próximos tempos.
E para conversar sobre esse assunto e outros temas relacionados à sustentabilidade, o TCU convidou Gustavo Souto Maior, especialista em gestão ambiental, e Pércio Barroso, coordenador do Núcleo Socioambiental do Senado. Muito obrigado por aceitarem o convite do TCU. Gustavo, a primeira pergunta vai para você. No Nordeste, em 2012, nós tivemos a pior seca dos últimos 100 anos na região. É possível prever esse tipo de evento? E como que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de coisa antes que aconteça, para fazer uma gestão de risco e não uma gestão de crise? Bom, já que estamos aqui no Tribunal de Contas da União, eu vou relembrar aqui um trabalho que foi feito aqui pelo Tribunal de Contas há 15 anos atrás, em 2001. Foi uma auditoria operacional que o Tribunal fez em todos os sistemas de gestão de recursos hídricos no Brasil. E já naquela época, há 15 anos atrás, com base em informações da Agência Nacional de Águas, das Secretarias de Meio Ambiente de todos os estados, enfim, o Tribunal de Contas não inventou nada, apenas pegou as informações e processou-as. Ele chegou à conclusão que nós tínhamos, por exemplo, já 5 estados brasileiros em situação de estresse hídrico, entre eles o Distrito Federal. E o Distrito Federal, nós passamos aqui esse ano por uma situação muito dramática em relação ao abastecimento da água, com a probabilidade de ter um racionamento, quase tivemos, e uma situação bastante difícil em relação ao nível dos nossos reservatórios, que estão muito baixos ainda. É uma situação realmente muito preocupante. Nós tivemos já recentemente no estado de São Paulo uma situação bastante dramática em relação a isso, né, afetando inclusive a economia do estado, uma série de empresas que precisam desse recurso natural que é a água, né, nos seus processos produtivos, já não tendo água lá, se afastando do estado, saindo do estado para indo para outros locais. E isso afetando, obviamente, o dia a dia da população, a saúde, enfim, a economia, tudo como um todo. O Gustavo lembrou agora da situação vivida pelo estado de São Paulo. E a expectativa é que as secas aumentem de intensidade, aumentem de duração e também que a demanda por água aumente 55% até 2050. Quer dizer, essa agenda dos recursos hídricos, do melhor cuidado com os recursos hídricos, é uma agenda que tem que ser implantada agora, a gente tem que tomar medidas agora sobre isso? Bom, na verdade eu diria que essa agenda é uma agenda de ontem ou de anteontem, né? Agora nós estamos fazendo medidas para minimizar esse problema que é seríssimo, como disse o Gustavo. Entretanto, com mudanças climáticas, com a diminuição da disponibilização da água, nós temos que tomar medidas muito mais urgentes. O grande problema, né, o que me parece, nós temos que repensar seriamente a condição da agropecuária no Brasil. Isso é uma questão seríssima e muito pouco tratada, né? É claro que a agropecuária é um setor ainda hoje, que traz muitos dividendos para o país, mas nós temos que repensar seriamente isso, né? Até que ponto é importante e até que ponto é necessário desmatar o Cerrado e a Amazônia cada vez mais para plantio e para criação de gado, né? Se planta soja, por exemplo, extensivamente no Brasil, até que ponto essa monocultura de soja traz um efetivo benefício para o país? No próximo bloco, a gente vai mostrar como está a política de conservação da biodiversidade na América Latina e também como são tratados os nossos resíduos sólidos.